Escola Imperial Academia Philion. A melhor instituição educacional do Império. Com os melhores professores do continente, combinado com os grandes fundos da família imperial, este é um lugar com a melhor educação. Com prestígio suficiente para ser chamada de fábrica de heróis, o status desse lugar é alto. A grande comandante Adeshan, o mestre espadachim Suflifen e o pior criminoso, a bruxa invernal, etc. As pessoas de Philion foram bem úteis durante a guerra. Tão úteis que pude entender o motivo da grande comandante ter comentado dela para mim. Bem, com padrões de entrada tão grandes e as taxas imensas, ela ser tão famosa é um problema. Mas pensar que aquela seria a reação dela. Bem, vou mostrar os resultados para ela. Mas antes disso, eu não sabia que estaria aqui. Mazele. Ela responde, não é Mazele, é Azele. Você disse que não me deixaria em paz se não viesse. Ronan responde, esqueça sobre isso. Esta noite será longa. E tem algo que quero testar com você. Azele responde, um teste? Do que você está falando? Do nada Ronan então diz, bem não é nada demais. Use telecinese em mim, Azele. Levante-me o mais alto que conseguir. Azele responde, usar telecinese? Do nada? Espera, por que eu faria algo tão perigoso? Ronan então responde, não é tão perigoso assim. Primeiro faço o que eu digo. Eu não vou morrer, então não tenha medo. Azele então diz, ok então vou começar. Mão invisível. Ronan olha bem surpreso e diz, olha só para isso. É bem melhor do que pensei. Mesmo que não tenha tanta altura ou estabilidade, o sentimento é parecido. Durante a batalha com a Yuti, o que me permitiu lutar de igual para igual com aquela merda? Foi telecinese. Telecinese é uma habilidade rara. Até mesmo entre os magos já são raros por si só. Isso quer dizer que ele vai se tornar a coisa mais importante na batalha que está por vir. Esse começo não é bom demais? Azele então diz, Ronan, está ficando meio difícil continuar. Pode descer agora. Ronan então responde, aguente um pouco mais, preciso checar mais uma coisa. Vou descer sozinho. Então Azele diz, o que quer dizer com isso? Como? Ronan então usa sua espada na magia de Azele e então ele diz, o que é isso? O Ronan acabou de cortar minha mana. Ronan, o que você acabou de fazer? Ronan responde, não é nada, é um movimento acrobático que tenho aprendido por muito tempo. A Shelley diz, como assim movimento acrobático? É a primeira vez que vejo alguém conseguir cortar mana. Ronan então dá um murro na cabeça de Azele e diz, deixa para lá, também não sei o que está acontecendo. Descobrir o que é essa habilidade. É uma das coisas que preciso fazer. O motivo de a minha espada funcionar nele. Essa pode ser a razão. Bem, posso pensar sobre isso lentamente, então agora. Tenho algo que preciso fazer. Então Ronan diz, enfim, você passou no teste, Azele. Segura isso e vem comigo. Antes que a lua desapareça. Tem algo que preciso que faça. A essa noite. O que quer dizer? Essa pode ser a primeira página da biografia de Ronan, o maior livro de história do Império. Então Ronan e Azele começam a andar pela noite. Azele então diz para Ronan, Academia Philion. Eu ouvi errado, certo, Ronan? Vamos para a Academia Philion, onde toda elite do Império está. Nós dois. Ronan responde, você ouviu corretamente, então por que continua perguntando? O que foi? Não quer ir. Azele então responde, não, esse não é o problema. Você tem talento com artes marciais, então tudo bem. Mas eu não sei como fazer nada. E sou covarde e tímido. Ronan então diz,
Ei, Azelle. Você quer continuar vivendo assim? Seu talento inato, você está desperdiçando ele com aqueles bastardos. É essa a vida que você quer? Honestamente, você tem pontos bem negativos. Você é tímido e covarde. Você é um bebê chorão que chora por qualquer coisa, é um perdedor que tem medo de tudo. Mas tá tudo bem. Por que você pode mudar isso a partir de agora? Mas o que for feito daqui para frente não pode mudar. E um dia, você vai se arrepender. Ronan em seus pensamentos diz, assim como eu na minha vida passada. Ronan então diz para ela, o que acha? Mudou de ideia. Então Azelle diz, Ronan. Então em seus pensamentos ele diz, oh meu Deus, Ronan. Estava tão preocupado assim com alguém como eu. Ronan então diz, não vou te forçar a nada já que é sua vida, então pode voltar se quiser. Bem, estou ocupado. Então, Azelle então diz, ei espera Ronan. Eu também quero mudar. Vou para Filhon com você. Então me ensine o que preciso aprender. Ronan então diz, certo, essa é a primeira vez que você agiu de forma madura. Então primeiro obstáculo do novo Azelle. Vamos começar. Azelle responde e diz que sim. Então Ronan com uma cara assustadora diz, como planejado. Então Ronan e Azelle acham uma fogueira. Azelle olha para ela e diz, hã? Ronan, esse é meu primeiro obstáculo. Ronan responde, sim é claro. É o melhor oponente que encontrei para trazer à tona sua habilidade. Um Goblin lunar. E é o líder. O que acha Azelle? Não é bom? Agora devemos começar. Goblin lunar. Um tipo de Goblin que costuma aparecer nesta área. A maioria das pessoas consegue diferenciá-los dos Goblins comuns. Pela sua coloração de pele amarelada e corpos desfigurados. Mas na verdade, o traço único dos Goblins lunares é que eles são fanáticos por tesouros. Eles juntam tudo que roubaram em uma área. E fazem um festival. É uma noite de lua cheia, como a de hoje. Azelle então diz, então o motivo de estarmos aqui é, Ronan então diz, sim. Nós vamos roubar todo o tesouro deles hoje. Azelle então diz, eu ouvi falar de algo assim. Goblins que juntam tesouros em uma área e fazem um festival. Mas como sabia disso? Ronan responde, eu tenho meus métodos. Ronan em seus pensamentos diz, não posso dizer para ele que os vi na minha vida passada, estava andando por aí. Ronan então diz para ele, enfim, você só precisa usar sua telecinese para mover todo o tesouro para dentro dessa bolsa enquanto eles estão dormindo. Simples, certo? Azelle responde, não parece tão fácil. E se eu cometer um erro e eles acordarem? Eles vão ficar bem irritados. E isso é muito perigoso. Nós deveríamos repensar. Ronan então diz, você é tão covarde. Escuta. Para entrarmos em Filhon, precisamos de duas coisas. A primeira é dinheiro. Precisamos conseguir pagar a taxa insana deles. A segunda é experiência real. Dinheiro é um problema, mas isso é mais importante. Como você sabe, Filhon é cheia de aristocratas que receberam treinamento de elite desde o nascimento. Se quiser ganhar deles, só tem uma coisa que você pode fazer, Azelle. Ganhar experiência arriscando sua vida. E esses caras são os inimigos perfeitos. Vamos ganhar tanto dinheiro quanto experiência. São dois coelhos com uma cajadada. Estou errado? Ou tenho uma ideia melhor? Azelle responde, não tenho uma aias. Ronan então diz, então é isso, vamos começar agora mesmo. Então a lua cheia ilumina o céu, Ronan e Azelle começam seu plano. Azelle então usa sua habilidade de telecinese para roubar o tesouro dos Goblins. Então Ronan diz, ok, só um pouco mais, um pouco mais. Agora sim, aí mesmo. Ótimo. Essa foi a última bolsa, todas estão cheias.
Eu te disse, Azelle. Experiência é melhor. Azelle diz, Sim, funcionou. Em seus pensamentos Ronan diz, eu não estava tão confiante. E pensar que ele ficaria acostumado tão rápido. Ele é melhor do que eu imaginava. Eu encontrei um bom servo. Certo, já que todas as bolsas estão cheias, vamos indo. Azelle diz, é sério? Acabamos? Ronan diz, sim, não tem mais nada para fazermos aqui. Vamos voltar. Antes que algo dê errado. De repente, um corvo está voando pela floresta. Duas pessoas estão correndo atrás dele. Ronan e Azelle escutam e ficam surpresos. Ronan diz, o quê? Que tipo de malucos estão causando tanto caos a essa hora da noite? Então o Goblin acorda e diz, o quê? Está tarde, que barulheira é essa? Ok? Onde estão nossos tesouros? Ladrões. Outros goblins acordam e dizem, onde? Onde eles estão? Então eles olham para a floresta e veem Ronan e Azelle. Ronan diz, merda. Isso não é bom. Os goblins começam a correr para cima deles. Azelle fica assustado e cai no chão. Ronan então diz, eu sabia. Tava bom demais para ser verdade. Azelle diz, o que fazemos, Ronan? Vamos desistir dos tesouros e correr. Ronan diz, sem chance. Como vai pagar pelas aulas sem isso? Vai ganhar de alguma forma? Azelle responde, mas isso não é importante agora. Os goblins começam a atacar eles. Azelle fica desesperado e diz, Ronan, eles estão aqui. Eles estão aqui, Ronan. Ronan em seus pensamentos diz, uma espada longa feita de aço barato. Com esse peso e dureza. Deve aguentar uns 15 ataques? Tem por volta de 30 deles. Azelle então diz, Ronan, cuidado. Então Ronan diz, 15 ataques é suficiente. Então Ronan corta a cabeça de 3 goblins de uma vez. Azelle olha e fica surpreso. Ronan então diz, agora restam 14. Iluminado pela luz da lua, os corvos crocitam. Ronan atinge um goblin na cabeça e diz, esse foi o último? Bem, não foi tão ruim. Então Azelle, de joelhos, diz, impossível, o que eu acabei de ver. Ele decapitou 3 goblins com um golpe. E os outros goblins que vieram atrás? O Ronan desapareceu por um segundo. E apareceu novamente, em um instante. E pensar que ele fez um espetáculo desses. Ronan então diz, o que está fazendo? Vai continuar no mundo da lua? Azelle responde, desculpa. Eu não sei, Ronan então diz, não precisa se desculpar. Junte suas coisas. Nós vamos para casa. Então Ronan e Azelle partem para casa. Então Ronan diz, sério, isso foi cansativo. Pensei que conseguiria viajar de forma confortável, mas nada saiu como planejado. E pensar que meus músculos estão com dor só por cortar alguns goblins. Será que é porque ainda estou crescendo? Quando voltar, preciso de treinamento físico. Azelle então diz, Ronan, o que foi aquele grito de antes? Ronan responde, sei lá. Então eles relembram de alguém dizendo, pare aí mesmo. Então Ronan diz, por que diabos estavam gritando tão alto no meio da noite? Esses malucos do caralho. Eles que rezem, vou fazer com que paguem por terem dificultado nossa vida, e então uma pessoa com arco e flecha atira no Ronan e na Azelle. A flecha vai em direção de Azelle, ela olha para trás. Então Ronan consegue defender e diz, o que é isso agora? Azelle assustado diz, uma flecha. De onde veio isso do nada? Ronan então diz, essa floresta é amaldiçoada ou o quê? Por que tem tanto maluco por aqui? E quem são vocês? As duas pessoas então dizem,
São pessoas. E ainda mais crianças. Ah, foi mal, crianças. Tinha algo fazendo barulho na distância. Então pensei que eram monstros. Caramba, quase matamos uma pessoa. Está machucado em algum lugar? Ronan então os interrompe e diz: que merda. Vocês nem conseguem esconder os olhares. Eles dizem: ah. Então Ronan diz: parem com a atuação e respondam direito. Quem são vocês? Ele diz: oh haha, parando para pensar, acabei esquecendo, então não me apresentei, foi mal, foi mal. Nós somos Caliboro. Ronan então o defende e diz: Caliborro. Então ele dá um golpe nele e diz: aqueles pedaços de merda? Então o outro vai correr em direção de Ronan para atacá-lo. Então Azel olha e diz: Ronan é perigoso. E começa a usar sua magia mão invisível. Então o loiro diz: o quê? Não consigo me mexer. Então Ronan diz: ó, Azel boa. Então Ronan chuta sua mão e pega a faca e faz vários cortes nele e cai no chão perto de Azel. Então ele diz: Ronan, ele morreu. Ronan responde: é claro, por que eu deixaria viva uma pessoa que tentou me matar? E não ouviu o que eles disseram? Eles são da Caliborro. Azel diz: Caliborro. Então Ronan diz: eles fazem caça ilegal, sequestro, tráfico humano. O grupo que faz todo tipo de crime. O grupo mais malicioso do Império. Então sabe, se não fosse por mim, seus órgãos seriam vendidos e você seria queimado vivo secretamente hoje. Saber quem são esses caras? E deixá-los viver é um crime, idiota. Pare de fazer alvoroço e pegue as coisas. Então de repente a bolsa começa a se mover. Ronan então diz: que bolsa é essa? Por que está se movendo? Azel diz: eles estavam carregando? É um animal. Ronan diz: talvez. Vamos saber assim que abrirmos. Então o animal sai do saco e voa para cima. Ronan e Azel ficam surpresos e dizem: o quê? Essa galinha azul?